Tem passageiro que vem e vai todo dia, senta no mesmo banco, coloca o fone no ouvido e nem olha na sua cara. Antes de te contar como tudo começou, me responde uma coisa. Você já fez de tudo para estar perto de alguém que nem sabia da sua existência? Então já deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal e, se puder e quiser, se torna membro ou deixa um valeu. Isso ajuda muito a gente continuar contando histórias como essa. Pronto. Agora fica comigo. A gente que trabalha dentro de um ônibus acaba ficando meio invisível, sendo só mais uma engrenagem da rotina dos outros. Mas às vezes, aparece alguém que, sem dizer uma palavra diferente, bagunça tudo aqui dentro. Meu nome é Carol, tenho 33 anos, sou cobradora de ônibus na linha 556 há quase 5 anos. E nunca achei que um rosto quieto no fundo do coletivo fosse me tirar do automático. Mas tirou. O nome dela? Você vai descobrir mais pra frente. O que eu sei é que tem o cabelo castanho bem cortado, um jeito de andar firme, mas discreto, e que sempre entra às 7h23 da manhã. Sim, eu sei o horário exato, porque comecei a contar sem perceber. No começo, achei que era só mais uma passageira dessas que parecem viver no próprio mundo, mas o tempo foi passando, e eu comecei a notar os detalhes. Ela nunca esquecia de dizer bom dia, mesmo com a voz baixa, e sempre dava um jeito de me encarar, nem que fosse por um segundo rápido. Tinha algo no olhar dela. Não era invasivo, nem curioso demais, mas presente. E teve uma época que ela passou a pegar o ônibus todo santo dia. Até aí, normal. Só que ela sempre estava no mesmo ponto, no mesmo horário, e sempre comigo. Quando era outro cobrador no meu lugar, ela não aparecia. Como eu sabia disso? Eu perguntava para a dona Gleica, minha fiel confidente, se aquela mulher tinha aparecido no dia anterior. E quando eu estava no ônibus, ela surgia. Achei curioso. E essa curiosidade foi crescendo, virando outra coisa. Uma ansiedade boa toda vez que o ônibus virava a esquina da parada dela. Quando ela subia, parecia que meu corpo todo se alinhava sem que eu percebesse. E por mais que eu fosse a Carol brincalhona, que soltava piada pra dona Zuleide da marmita, ou chamava o molequinho da escola de mini-jogador, com ela meu tom mudava. Ficava menos espalhafatosa, mais contida. Não sei explicar. Era como se cada gesto meu ficasse mais consciente. Teve um dia que ela entrou, me olhou por um instante mais demorado e sorriu de canto. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro, como uma música que a gente não consegue parar de ouvir. O motorista chegou a me zoar. E aí, Carol? Apaixonada pela passageira fantasma? E eu só ri. Mas por dentro não achei graça. Comecei a prestar mais atenção. Ela descia sempre uma parada depois da que faria sentido para quem trabalhava naquela área. E às vezes, fingia estar lendo no celular. Mas dava umas olhadas rápidas para frente, como quem queria confirmar se eu ainda estava ali. Quando ela não vinha, o turno passava mais lento. Quando aparecia, o dia parecia mais leve. Eu demorei a saber o nome dela. Foi numa terça-feira chuvosa que o ônibus quebrou. No meio da avenida, o motor pifou, tudo apagou, e o motorista resmungou que ia demorar o socorro. Mandei os passageiros descerem, pedi paciência e fiquei ali, na porta de braços cruzados, esperando que a chuva diminuísse ou que outra linha passasse para levar o pessoal. A maioria pegou o aplicativo, foi a pé ou simplesmente desapareceu, preferindo qualquer alternativa que não fosse esperar. Quando me dei por mim, percebi que ela não tinha ido embora. Estava parada na calçada, mochila nas costas, o cabelo começando a molhar. Fingiu que mexia no celular, mas eu vi que a tela estava apagada. Pensei em perguntar se precisava de ajuda, mas fiquei quieta. Ficamos lado a lado, sem falar nada, olhando a rua molhada e o ônibus desligado. Por alguns minutos, só dava para ouvir o barulho da chuva fina e o chiado de um pneu passando depressa. Foi estranho. Estranhamente bom. Um silêncio diferente, que parecia falar por si. E ali, pela primeira vez, eu soube.
Alguma coisa entre nós ia sair do ponto. E eu já não sabia se queria evitar. O que eu não sabia é que aquela terça chuvosa seria o começo de uma rota que eu não estava preparada para mudar, mas que de algum jeito eu já queria seguir. A chuva engrossou um pouco, o vento trazendo aquele cheiro de asfalto molhado que sempre me faz lembrar viagens antigas. Me mexi no degrau do ônibus, ajeitando o casaco, e reparei que ela ainda estava lá, alguns passos à frente, como se deliberadamente não quisesse nem se afastar demais, nem se aproximar muito. Por um tempo, a gente só dividiu o silêncio, os pingos da chuva caindo entre nós como se fossem a nossa conversa. Eu estava prestes a dizer algo banal, talvez sobre o tempo, talvez sobre a demora do reboque, quando ela se virou de leve, como quem mede a distância antes de atravessar, e falou: "Essa linha costuma quebrar com frequência?" A pergunta veio baixa, mas tinha algo na entonação que me fez sorrir sem pensar. Ela não olhava diretamente para mim. Estava com os olhos fixos no letreiro apagado do ônibus, como se falasse mais para o ar do que para mim. De vez em quando, mais no período da tarde. Acho que quando o ônibus já chegou na meta dele, mas hoje foi caprichado, respondi, soltando um riso curto. Ela mordeu o canto do lábio, como se quisesse segurar o sorriso. Pensei em ir a pé, mas sinceramente, não tô com pressa nenhuma. Essa frase ficou reverberando dentro de mim como se fosse mais do que apenas sobre o ônibus. Olhei de lado e percebi que ela estava completamente ali por escolha, não por falta de opção. Se quiser, posso ver com o motorista quanto tempo o reboque demora. Ela balançou a cabeça, negando devagar. Tá tranquilo. Eu posso esperar. A pausa antes de completar a frase foi longa, suficiente para que eu sentisse a intenção por trás. E naquele instante, o ar pareceu mudar, como se aquele "posso esperar" falasse de mais coisas além de um ônibus parado. Fiquei em silêncio também, sentindo que qualquer palavra errada poderia dissipar o momento. Até que ela fez um movimento rápido, quase decidido demais para o jeito contido que vinha mostrando, e estendeu a mão para mim. Meu nome é Angélica. O impacto foi maior do que eu esperava. O nome dela, tão simples e direto, pareceu abrir uma gaveta que eu nem sabia que estava trancada. Segurei a mão dela mais firme do que pretendia. Carol. Mas acho que você já sabe. Ela arqueou um canto da boca num quase sorriso. Já sabia. E ficou nisso. Um nome, um aperto de mão, uma troca de olhares que durou mais do que seria aceitável para duas desconhecidas. Mas não parecia errado. A chuva aumentou e a gente se abrigou sob a marquise de uma lojinha fechada, ficando mais perto do que até então tínhamos ousado. O som da água batendo no toldo criava um casulo, e dentro dele a conversa começou a escorrer de forma natural. Falamos sobre coisas simples: o trânsito caótico, o preço da gasolina, as mudanças na cidade. Até futebol entrou no papo. Mesmo eu não sendo muito fã, ela me contou histórias engraçadas de quando ia aos jogos com o pai. Entre uma fala e outra, percebi que o corpo dela se voltava cada vez mais para mim, como se o frio da chuva fosse desculpa para encurtar distâncias. Havia momentos em que nossas mãos, apoiadas na mesma parede úmida, chegavam a se roçar, e era um toque tão breve que talvez outra pessoa não notasse. Mas eu notei. E senti. Quando o celular do motorista tocou avisando que o reboque estava a caminho, confesso que fiquei desapontada. Era como se alguém tivesse interrompido um filme no melhor momento. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, foi ela quem falou. Se quiser, a gente pode continuar esse papo qualquer dia desses. Fora do ônibus, digo. Meu coração acelerou. Tentei soar casual, mas a voz entregou um traço de nervosismo. Pode ser. Só dizer o lugar. Ela pegou o celular, anotou meu número num bloco de notas e, antes de guardar, me olhou de um jeito firme, como quem registra uma informação importante. Prazer em te conhecer, Carol. De verdade. E aí veio aquele sorriso que parecia fechar um ciclo
e abrir outro ao mesmo tempo. Vi ela se afastar pela calçada molhada, o casaco colado ao corpo, e senti que a rota que eu seguia todo dia, tão previsível, acabava de ganhar um destino novo. No dia seguinte, acordei antes do despertador, com aquela sensação estranha de quem está esperando alguma coisa acontecer. O café esfriou na caneca enquanto eu tentava convencer a mim mesma de que era só mais um dia de trabalho. Nada demais. No caminho até a garagem, reparei que estava mais arrumada do que de costume. Até o batom que normalmente só usava em ocasiões especiais, eu passei sem pensar muito. O motorista Marcos, que adora reparar em tudo, lançou um olhar enviesado e disse: "Tá bonita hoje, hein, Carol? Tá indo pra desfile ou pra rodar linha?" Eu desconversei com um sorriso, mas por dentro já estava pensando no horário. 7h23. O começo do turno passou arrastado. Cada passageiro subindo parecia uma distração temporária, até que o relógio se aproximasse da hora dela. Quando faltavam 2 pontos, já sentia aquele nervoso bobo no estômago. O ônibus virou a esquina e lá estava Angélica, com o cabelo preso num coque improvisado, mexendo no celular. Ela subiu, olhou direto para mim e deu o bom dia mais natural do mundo, mas que me deixou com vontade de sorrir por dentro. Ao longo do trajeto, percebi que ela lia alguma coisa, mas vez ou outra levantava os olhos e me encontrava no reflexo da janela. Tentei manter meu jeito habitual com os outros passageiros, mas, sempre que nossas trocas de olhar aconteciam, parecia que o resto do ônibus sumia. Quando ela desceu, uma parada depois da lógica, como sempre, senti aquele vazio imediato, como se alguém tivesse fechado a janela e deixado o ar rarefeito. O resto do dia foi no automático. No fim do expediente, enquanto eu conferia o troco, o celular vibrou no bolso. Era uma mensagem. "Desculpa a demora. Tive reunião o dia todo. Tá a fim de fazer alguma coisa agora à noite?" Antes que eu respondesse, veio outra. "Na verdade, tô na plataforma central. Tô te vendo." Levantei os olhos e lá estava ela, encostada num dos pilares, com um sorriso de canto que parecia saber exatamente o efeito que causava. Saí da cabine tentando não parecer apressada, e fomos andando juntas até uma lanchonete 24 horas. O cheiro de café forte e pastel de feira nos recebeu, e escolhemos um box de fórmica azul perto da janela. Conversamos sobre trabalho, histórias de passageiros e demos risada fácil. Em certo momento, ela apoiou o braço na mesa e, com o olhar sério, perguntou se eu já tinha saído com mulheres antes. Engoli seco, respirei fundo e contei sobre uma história antiga, da época da faculdade, que sempre ficou guardada. Ela ouviu em silêncio, sem julgamento, e quando terminei, apenas tocou meu braço de leve, como quem diz: "Tá tudo bem." Ficamos assim, falando baixo, até percebermos que já era madrugada. Na porta da lanchonete, ela pediu um abraço. Foi firme e tranquilo, daqueles que aquecem até o que a gente não sabia que estava frio. Voltei para casa com a sensação de que a minha rota diária tinha acabado de ganhar um novo destino, e que eu não queria perder esse ônibus por nada. 2 dias depois, a mensagem dela chegou no meio da minha rotina, enquanto eu encaixava notas de 5 na gaveta da catraca. "Café sábado, depois do teu turno?" Respondi na hora, o coração batendo como roda de ônibus em lombada. E combinamos de nos encontrar num quiosque novo na Praça do Terminal, perto de uma fonte iluminada que à noite virava ponto de selfie. No sábado, saí do expediente correndo, troquei a camisa suada por uma polo limpa no vestiário, passei um desodorante rápido e cheguei 10 minutos antes, só para parecer casual quando ela surgisse. Angélica apareceu pontual, camiseta cinza bem cuidada, cabelo ainda úmido de banho, e o mesmo sorriso que fazia a praça parecer menor. Pegamos cappuccino e bolo de cenoura. Sentamos num banco de pedra sob um poste antigo, e entre goles e risos sobre as figuras que passavam pela minha linha, ela me perguntou o que eu faria se pudesse largar tudo. Falei que talvez virasse guia de excursão, rodando estradas novas e contando histórias no microfone. Ela disse que me via fácil nessa vida,
com gente te ouvindo e rindo no caminho todo. O papo seguia leve até o celular dela vibrar no bolso. Uma chamada de vídeo com um apelido que não reconheci. Ela rejeitou tão rápido que a tela nem acendeu direito, mas o gesto foi brusco. E mesmo tentando disfarçar, ficou levemente pálida. Perguntei se estava tudo bem. Ela forçou um sorriso e disse que sim. Só uns parentes chateando. Minutos depois, o telefone tocou de novo. Ela se desculpou, virou de costas, apertou o botão de recusar e voltou mudando o assunto para o campeonato estadual. Aquilo me acendeu um alerta, mas continuei ali, sentindo o braço dela roçar no meu enquanto a conversa retomava o ritmo. A noite caiu inteira sobre a praça. As luzes da fonte coloriram nossas sombras, e num silêncio confortável, ela encostou o joelho no meu e confessou, quase num sussurro, que tinha medo de se precipitar, que tudo era novo demais. Respondi que também tinha meus fantasmas, mas que gostava da sensação de descobrir junto. Ela sorriu aliviada, segurou minha mão por um segundo e soltou quando um grupo de estudantes passou rindo. O relógio bateu 11, os quiosques começaram a fechar, e caminhamos até a esquina onde nossos caminhos se separavam. Sob o letreiro apagado de uma farmácia, ela me puxou para um abraço mais longo que o primeiro, cheiro de amaciante e ansiedade misturados, e por um instante senti vontade de beijá-la. Mas algo no jeito como ela olhou a rua me fez segurar. Prometeu mandar mensagem quando chegasse em casa e saiu apressada, sem olhar para trás, deixando em mim uma mistura de euforia e uma dúvida incômoda sobre quem estava do outro lado daquela tela insistente. Marcamos de nos encontrar no sábado, depois do meu turno, num quiosque de tapioca que ficava aberto até tarde, perto da orla. Cheguei suada da linha extra, troquei a camisa no banheiro da rodoviária e quando alcancei a barraca, Angélica já estava lá. Camiseta preta, sorriso contido e 2 garrafinhas de água esperando. Sentamos num banco de madeira. Comemos tapioca de carne seca, falamos do mar escuro logo à frente, do vento que deixava tudo com cheiro de sal, e rimos de novo das histórias do ônibus. Até que veio um silêncio bom, daquele que faz as coisas acontecerem sem pressa. Ela encostou o joelho no meu, e eu, tremendo por dentro, passei a mão devagar no braço dela. Nossos olhos se seguraram mais tempo do que em qualquer outra noite, e, num movimento quase imperceptível, ela se inclinou, encostando a testa na minha. O beijo aconteceu ali, simples e surpreendentemente calmo, macio, como se fosse só a consequência natural de todas as conversas sussurradas e dos toques de braço sob a mesa. Senti o coração disparar, os dedos dela se fecharem na gola da minha camisa, e por um instante tudo pareceu muito certo, até o celular dela vibrar com insistência. Angélica se afastou, pálida, rejeitou a chamada sem nem olhar a tela, mas o aparelho tornou a tocar segundos depois. Respirei fundo, segurei a mão dela e perguntei, sem rodeios, se a gente realmente pretendia construir alguma coisa, não seria melhor jogar limpo. Ela baixou os olhos, o telefone vibrou de novo e ela finalmente atendeu, só para dizer num tom ríspido, agora não dá. Desligou, respirou fundo e, encarando o chão de areia que se acumulava ao redor do quiosque, explicou. Quem ligava era o ex-marido. Ex no coração, mas ainda no papel. Que há um tempo a havia flagrado beijando outra mulher numa festa, e desde então vivia num ciclo de ciúme e chantagem. Contou que já deu entrada no divórcio, mas ele se recusa a assinar. Que a família dela sempre soube da sua orientação. Que ela só se casou para salvar aparências num momento de fraqueza. E que hoje todos torcem para que ela se livre desse casamento de fachada e possa viver em paz. Confessou que tem medo de me colocar no meio do rolo, mas que não consegue mais fingir que não sente algo. Ouvi cada palavra, senti o peso e também a coragem escondida nelas. Segurei o rosto dela com as 2 mãos e disse que o que mais me importava era a honestidade dali em diante. Se a gente decidir seguir, vai ser enfrentando as verdades, não se escondendo delas. Ela deixou escapar um sorriso aliviado. Prometeu que não vai mais fugir de ligação nenhuma quando estiver comigo. E,
Antes de irmos embora, me beijou de novo, com mais certeza e menos culpa, como quem finalmente encontra a saída de um labirinto que já deveria ter abandonado há muito tempo. A confusão começou numa terça à noite, depois que Angélica me esperou na saída da linha final, e a gente resolveu atravessar a rua até um boteco pequeno para comer pastel. Mal encostamos no balcão, uma mulher entrou parecendo um furacão. Nem deu tempo de me situar quando ouvi Angélica falar baixinho. Não acredito que ele me seguiu. Esse é o André, meu ex. Ele estava com o cabelo desgrenhado, camisa amarrotada, os olhos faiscando como se tivesse atravessado a cidade só para aquilo. Veio direto na direção dela, falando alto que tinha ligado 20 vezes e que não ia ser trocado por mulher nenhuma. Quem estava no bar se calou, o cozinheiro abaixou o fogo e eu congelei, mas Angélica ergueu a mão e disse num tom firme que nunca tinha usado comigo. Chega, André, você sabe que acabou. Você mesmo disse que me queria longe depois do que aconteceu. Agora por que esse escândalo? Ele lançou o olhar para mim, me mediu dos pés à cabeça e cuspiu que eu era o motivo da vergonha dela. Antes que eu pudesse reagir, Angélica ficou entre nós e disse alto, para todo mundo ouvir, que em poucos dias ao meu lado se sentia mais viva do que em todos os anos do casamento deles, que o falso lar que mantinham já tinha virado ruína e que ela não voltaria mais nem para buscar escova de dente. André fechou a mão como quem ia derrubar alguma coisa, mas o dono do bar se aproximou e pediu respeito. Ele rosnou que não precisava de plateia, prometeu acabar com essa palhaçada e saiu esbarrando nas mesas. O bar voltou a respirar devagar, e eu, ainda com o coração disparado, segurei o braço de Angélica. Ela tremia, mas os olhos brilhavam de alívio. Foi no impulso que soltei. Se você realmente não quer voltar para casa, fica na minha. Tenho um quarto sobrando, é pequeno, mas é paz. Ela hesitou meio segundo e aceitou. Atravessamos a cidade em silêncio, a mão dela apertando a minha no banco do ônibus vazio. Lá em casa, fiz um café forte, e pela primeira vez, ela se permitiu chorar baixinho, dizendo que tinha medo do que André pudesse aprontar. Sugeri irmos à delegacia naquela mesma noite. Pedimos um carro por aplicativo e, diante do plantonista, Angélica contou tudo. O casamento por aparência, a perseguição desde que ele a flagrou beijando outra mulher, as ligações e ameaças. Saiu de lá mais leve e com a promessa de uma medida protetiva. Um papel que, mais do que afastar o perigo, parecia certificar o fim de um ciclo. Na volta, já de madrugada, ela ficou olhando o documento dentro da pasta transparente como se fosse um mapa de liberdade. No meu apartamento simples, ajeitou as roupas numa cadeira e, respirando fundo, murmurou que, pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo de dormir onde realmente queria estar. E eu entendi que ali, uma nova rota começava para nós duas, bem longe das aparências que faziam o ônibus quebrar por dentro todo dia. A vida entrou num compasso inesperadamente manso, depois que a medida protetiva saiu. André simplesmente desapareceu dos radares, e durante dias Angélica carregou o celular como quem vigia um vulcão adormecido, até que a irmã dela mandou um áudio contando que ele estava no interiorzão, hospedado na casa de um tio e, segundo fofoca local, vivendo um romance mal resolvido com uma vizinha. O alívio escorreu dos ombros dela, e a gente começou a construir uma rotina que, embora precoce e improvisada, cabia como luva. Eu levantava às 4, batia café forte, deixava um bilhetinho no filtro escrito "Bom dia, dorminhoca". Ela, de férias, acordava às 7, lavava as 2 canecas, fazia tapioca e me esperava voltar do primeiro giro da linha para almoçarmos juntas um restinho de feijão que comprávamos da minha vizinha Dona Sônia, que jurava curar qualquer coisa da alma e da barriga. À noite, ela me encontrava no ponto final, subia no ônibus vazio, sentava no banco alto da cabine e ficava ouvindo as histórias contadas por mim e pelo motorista, enquanto eu fechava a planilha de troco. Aquele silêncio de fim de turno virou nosso lugar favorito, mais íntimo que qualquer quarto. Às sextas, Angélica se espalhava no sofá revisando planilhas do trabalho
Eu ajeitava as finanças do mês num caderno velho e acabávamos trocando sonhos. Ela dizia que queria abrir uma consultoria própria. Eu confessava vontade de tirar carteira de motorista para, quem sabe, um dia guiar excursões interestaduais. Ríamos do absurdo e depois ficávamos sérias, percebendo que, uma com a outra, qualquer plano parecia menos improvável. O sentimento crescia nos gestos simples. Ela dobrando minhas camisas direito, eu lembrando de levar a insulina da mãe dela quando íamos visitá-la num domingo. No terceiro domingo seguido, ao atravessar a feira do bairro, ela comprou 2 brigadeiros de colher, me entregou um e disse, meio sem jeito, que nunca se sentiu tão em casa em lugar nenhum. Respondi com um beijo rápido, sem disfarce, ali mesmo entre barracas, e percebi que o medo de ser vista já não era maior que a vontade de ficar. À noite, deitadas no colchão ainda emprestado, Angélica sussurrou que cada dia comigo tinha gosto de concerto de vida, e entendi que, mesmo começando tão de repente, o que a gente estava construindo tinha o ritmo certo. O ritmo de 2 pessoas que, depois de viver quebradas por dentro, aprenderam a escutar o barulho bom de se encaixar. Durante uma sexta-feira qualquer, lembrei a Angélica do dia em que ela pegou a linha comigo até o ponto final, e o motorista Marcos, sempre com aquele humor de corredor de ônibus, não segurou a língua assim que viu ela sentada atrás da catraca, piscando para mim pelo retrovisor e murmurando: "Então é essa a tal passageira fantasma?" Com um sorriso malicioso que me deixou vermelha na hora. Relembramos a cena e rimos juntas, meses depois, enquanto lavávamos a louça lado a lado. Comentei, ainda rindo, que o Marcos me contou depois que tinha sacado tudo naquele dia da chuva, quando só ela ficou depois que os passageiros todos tinham ido embora. Angélica enxugou o prato, deu aquela risada curta dela e confessou que percebeu o mesmo. Ele ficava te olhando como quem diz, será que ela não tá percebendo nada? A lembrança nos fez rir alto, mas logo o riso se desmanchou num silêncio daqueles que carregam um peso bom, o de saber o quanto a vida tinha mudado desde o ônibus quebrado. Foi então que deixei escapar, sem ensaiar, que nada do que vivi com homem nenhum, nem os namoros certinhos, nem as aventuras de bar, chegava perto da paz que sentia agora, dividindo colher de brigadeiro, pegando cobertor no meio da noite para quem tinha roubado a coberta, ouvindo a respiração dela antes de dormir. Angélica apoiou as costas na pia, me olhou como quem segura o mundo e disse que, por mais confuso que tenha sido chegar até aqui, nenhuma fachada de casamento valia o sorriso leve que ela tinha toda manhã ao acordar comigo. Ficamos ali, molhando o chão da cozinha com as mãos ainda ensaboadas, e eu soube que aquela certeza, a de que o amor às vezes escolhe rotas improváveis, mas nunca erra de ponto, era o nosso destino final. E você? Já deixou a rotina te levar a um lugar melhor do que imaginava? Essa pergunta ficou rondando minha cabeça enquanto eu observava Angélica ajeitar o cabelo diante do espelho da sala, rindo sozinha de alguma lembrança. A gente tinha chegado até ali sem mapa, sem itinerário, atravessando panes, silêncios e tempestades, e agora vivia um tempo que parecia tecido de pequenos respiros. O café antes do amanhecer, as caminhadas até a feira, as conversas no ponto final. Não era uma história de cinema, mas era a nossa, e cada detalhe carregava um peso que só nós entendíamos. Pensei em como um ônibus quebrado poderia ter sido apenas um transtorno qualquer, mas acabou virando a primeira página de algo que me devolveu um pedaço de mim que eu nem sabia que estava perdido. Angélica passou atrás de mim, deixou um beijo leve na minha nuca e disse que ia preparar o almoço. Fiquei ali, parada, com o eco do gesto e a sensação de que a vida, quando quer, dá voltas precisas para encaixar pessoas certas no mesmo banco, na mesma hora, na mesma rota. Talvez fosse isso que todo mundo chamava de destino, e eu, depois de tudo, não tinha mais dúvidas. Quando ele chega, não adianta tentar descer no próximo ponto.